Resolva em R a inequação 3x menos 1 vezes menos x menos 3 dividido por x sobre 2 mais 1 menor ou igual a zero. Ou seja, eu quero saber quando o resultado dessa conta vai ser negativo, que seria menor que zero, ou zero, igual a zero. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual é o sinal do resultado de 3x menos 1, que eu vou dizer que é uma função f, do resultado de menos x menos 3, que eu vou dizer que é uma função g, e do resultado de x sobre 2 mais 1, que eu vou dizer que é uma função h. E aí eu tenho que fazer o estudo do sinal separadamente das três funções envolvidas para depois poder analisar o resultado dessa operação, f vezes g dividido por h. Vou estudar o sinal da f. Primeiro eu descubro quando o resultado da função f é igual a zero, ou seja, eu faço 3x menos 1 igual a zero, e aí eu teria que 3x é igual a 1, ou seja, x é 1/3. E aí agora eu faço um pequeno esboço desse gráfico para entender quando que o resultado da função é positivo, quando que ele é negativo. Eu já sei que ele é nulo quando x é igual a 1/3. Tendo como parâmetro o eixo x, é só pensar o seguinte: aqui meu a é 3, ou seja, meu a é positivo. Então essa é uma função crescente. Quanto maior o valor de x, maior é o meu y. Eu sei que y é exatamente zero quando x é 1/3. Antes do 1/3, a minha reta está para baixo, então o resultado da função, que é o y, é negativo. E depois do 1/3, a minha reta está para cima, então o resultado da função, que é o meu y, é positivo. Agora, separadamente, vou estudar o sinal da função g. O primeiro passo é descobrir quando o resultado dessa função é nulo, ou seja, quando o resultado de menos x menos 3 vai dar exatamente zero. O menos 3 seria igual ao meu x. Então, eu sei que graficamente eu tenho uma reta que toca o eixo x no menos 3 e é decrescente porque o a é negativo. Então, graficamente, o que eu tenho é isso. Antes do menos 3, a reta está para cima do eixo x, então o resultado da função, que é o y, a imagem é positiva. Já depois do menos 3, o resultado do meu y vai ser negativo, porque a reta está para baixo do eixo x. Então, eu já sei que antes do menos 3 é positiva, depois do menos 3 é negativa, e no menos 3, a imagem é nula. Por último, a gente tem que estudar o sinal da função h de x igual a x sobre 2 mais 1. Como eu faço isso? Novamente, eu vou primeiro descobrir quando que o resultado da função, ou seja, o resultado de x mais 1 é zero. E aí, eu vou ter que x sobre 2 é menos 1. Então, x é 2 vezes menos 1, que é menos 2. Depois, eu posso fazer um esboço do gráfico. Nesse caso, o meu valor do a é 1 sobre 2. Aqui é 1 sobre 2 vezes x. Então, ele é positivo. Então, essa função é crescente. Então, se eu for desenhar o gráfico da função h, eu sei que é uma reta que quanto maior o x, maior o y. E que toca o eixo x no menos 2. Antes do menos 2, a reta está para baixo do eixo x. Então, a imagem da função é negativa. O y é negativo. Já depois do menos 2, a minha reta está para cima do eixo x. Então, o resultado da minha função, ou seja, a imagem, o valor do y, é positivo. Então, agora, a gente já conseguiu estudar o sinal das três funções envolvidas nessa operação. O que a gente precisa? Descobrir qual é o resultado dessa conta. O resultado de quando eu faço f vezes g dividido por h. Se ele é positivo, se ele é negativo ou se ele é nulo. E aí, para isso, eu vou fazer um quadrinho de sinais. O resultado do sinal da função f muda quando passa por 1/3. Já o sinal da função g muda quando passa pelo menos 3. E o sinal da função h muda quando passa por x igual a menos 2. Então, o resultado de sinais vai ter alguma alteração quando passar por esses três valores. Como eu vou organizar eles no meu quadro de sinais? Eu sempre tenho que colocar em ordem crescente, porque eu tenho que pensar no eixo x, na reta real. Eu tenho que pensar em ir aumentando para a direita. O menor desses três valores é o x igual a menos 3.
Então, vou colocar primeiro o x igual a menos 3. Depois vem o menos 2 e, por último, 1/3. Agora, eu vou analisar separadamente as três funções. A função f, antes de 1/3, é sempre negativa. Então, antes de 1/3, o resultado da função f é totalmente negativo. Já depois do 1/3, o resultado da função f é positivo. Já a função g, antes do menos 3, é positiva, resultado dela. E depois do menos 3, o resultado fica sendo negativo. Já a função h, antes do menos 2 é negativa e depois do menos 2 é positiva. Como eu vou descobrir, então, o sinal de f de x vezes g de x sobre h de x? Eu tenho que pensar o seguinte: o resultado da f de x é o resultado dessa conta. O resultado da g de x é o resultado dessa conta. Então, se eu sei que esse número aqui é negativo e esse número aqui é positivo, um número negativo vezes um número positivo vai dar negativo. Agora, h de x é o resultado dessa conta daqui. Se eu sei que esse número que está aqui embaixo é negativo, eu vou ter um número negativo dividido por outro número negativo. E a resposta dessa conta vai dar necessariamente positiva. Menos um número negativo dividido por outro número negativo vai dar positivo. Já entre menos 3 e menos 2, tanto a f quanto a g são negativas. Então, quando eu fizer f vezes g, eu vou ter menos vezes menos, que vai dar um número positivo aqui em cima. E aí, se eu pegar um número positivo que vai ter no meu numerador e dividir por um número negativo que vai ser o meu denominador, a resposta vai ser negativa. Um número positivo dividido por um número negativo vai dar negativo. Já entre menos 2 e 1/3, eu vou ter o resultado da f e o resultado da g negativos. Eu vou fazer um número negativo vezes outro negativo, que vai dar positivo. E aí, eu vou dividir por h de x, que é um número positivo. Se eu pego um número positivo e divido por outro positivo, o resultado da conta vai dar positivo. Já depois do 1/3, a f fica positiva. Então, no numerador da fração, eu vou ter um número positivo vezes um número negativo, que vai dar negativo. E aí, se eu pego um número negativo e divido por um número positivo, a resposta vai dar negativa. Então, o resultado dessa conta toda aqui dá positivo antes do menos 3 e entre menos 2 e 1/3. E dá negativo entre menos 3 e menos 2 e depois do 1/3. Como o que está sendo pedido no enunciado, na minha inequação, são resultados negativos ou zero, então o intervalo que me interessa, o intervalo que soluciona a minha inequação é de menos 3 a menos 2, união, com 1/3 até mais infinito. Agora, eu tenho que pensar se os intervalos são abertos ou fechados. No infinito é sempre aberto. Eu posso usar parêntese ou colchetinho para fora. Agora, no menos 3, eu tenho que pensar, esse menos 3 era a raiz de qual equação? Da equação correspondente à função g, que é essa daqui. Se eu tenho alguma coisa vezes zero, dá zero. Dividido por um número diferente de zero, continua dando zero. Então, menos 3 soluciona a minha inequação, que quer resultados menores ou iguais a zero. Se o x for menos 3, o resultado dessa conta vai ser igual a zero. Então, maravilha, é um número que eu quero. Já o menos 2, ele é o valor de x que faz o denominador dessa fração ser zero. E o denominador de uma fração nunca pode ser zero. Então, independente do sinal da desigualdade, o número que for zero do denominador, o número que zerar o meu denominador, não pode fazer parte da minha resposta. Já 1/3 é o número que faz o resultado da f ser zero. E aí, o resultado da f sendo zero, eu vou ter zero vezes um número que dividido por alguma coisa vai dar igual a zero. Então, 1/3 faz parte do meu conjunto solução. Eu também posso expressar esse conjunto solução com outra notação. Eu posso dizer que x pertence aos reais, tal que x está entre menos 3 e menos 2, símbolo de menor ou igual no menos 3, porque tem que incluir o menos 3, símbolo de só menor no menos 2, porque não pode incluir o menos 2, ou então o x
é maior ou igual a 1/3. Tem que colocar o símbolo de maior ou igual, porque eu tenho que incluir 1/3 no conjunto solução.